Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Desculpa, eu sei que eu massacrei vocês na aula passada. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta. A próxima aula que vai ser mais longa, tá? Então, prepara aí psicologicamente, gente. Hoje eu vou retomar um pouquinho sobre o darwinismo para a gente poder falar sobre o neodarwinismo. Como que o Lamarck e o Darwin começaram a pensar na evolução das espécies, ou seja, sobre o evolucionismo. Por quê? Existiam evidências de adaptações dos seres vivos ao meio ambiente, os fósseis comprovando que as espécies eram diferentes antes, evidências anatômicas, ou seja, no corpo dos animais, semelhanças anatômicas entre um animal e outro, semelhanças fisiológicas, ou seja, o corpo deles funciona de formas parecidas, e ainda moleculares, que é o que a gente vê hoje em dia em laboratório. Tá? Eles não tinham acesso a isso na época, mas hoje a gente sabe que as evidências moleculares também fortalecem aí a teoria da evolução das espécies. Quais foram as principais conclusões do Darwin, pessoal? Indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultado de variações entre as suas características. São uns de pena mais clara, outros de pena mais escura, de bico mais longo, de bico mais curto, dentro de uma mesma espécie de aves, por exemplo. Segunda conclusão: indivíduos com características vantajosas às condições do ambiente possuem mais chances de sobreviver do que aqueles que não têm essas características vantajosas ao ambiente. Terceiro, indivíduos com características vantajosas também possuem mais chances de deixar descendentes. Ou seja, então a gente tem a seleção natural e a seleção sexual, certo? Tanto para o Darwin quanto para Lamarck, todas as espécies atuais se originaram através de modificações que sofreram ao longo de milhares de anos a partir de ancestrais em comum. Então, todos eles acham que a gente tinha, todo mundo, um ancestral em comum. Foi o ambiente que atuou, limitou a continuidade de algumas espécies menos adaptadas e favoreceu as espécies mais adaptadas para que elas se perpetuassem. Aí o Darwin concluiu que é um processo de seleção natural agindo sobre os organismos. Lembra que eu falei na última aula qual foi o problema não resolvido pelo Darwin? Embora ele tenha mostrado a existência de variações nas espécies e a importância do processo evolutivo, ou seja, que as espécies realmente evoluíam, se modificavam ao longo de gerações, ele não conseguiu explicar de onde que essas variações surgiam e nem como é que elas eram transmitidas para os seus descendentes. O que é adaptação, gente? Estou falando tanto de adaptação, mas o que é? É um ajustamento que todo ser vivo apresenta em relação ao ambiente que ele vive. Qual que é a finalidade da adaptação? É ter maior chance de sobreviver e de deixar descendentes, né? Aí eu quero que vocês aprendam uma coisa chamada homologia e analogia. O que é isso? Vamos analisar aqui, gente. A gente tem um braço, nós temos uma pata dianteira de um cavalo, nós temos a asa de um morcego e nós temos a nadadeira de baleia. Tá, o que a gente tem em comum entre essas quatro espécies aí? O mais na cara disso tudo é que são todas mamíferos, né? E as patas, apesar de elas serem diferentes, elas possuem ossos em comum. Então, olha lá, as falanges, o metacarpo, rádio, ulna, esses ossos, obviamente, estão diferentes entre um animal e o outro, porque são animais diferentes, são espécies bem diferentes entre si. Porém, são os mesmos ossos, com a mesma origem embrionária, tá? Então, olha só. Ao analisar as diferentes espécies, podemos observar que estas apresentam estruturas semelhantes ou membros com a mesma função, né? Então, ali, a nadadeira é para a baleia se locomover, a asa do morcego vai ser para ele poder voar, a pata dianteira do cavalo é para ele poder andar, fazer o trote dele, o braço do homem é para a gente poder se mexer e pegar as coisas, né? Tá, então homologia, mesma origem embriológica, ou seja, embrionária, dentro do embriãozinho lá da baleinha, lá do morceguinho, lá do cavalo, lá do homem. Esses ossos vão se originar da mesma parte do embrião, vamos dizer assim, para vocês entenderem.
Então, homologia, mesma origem embriológica de estruturas de diferentes organismos. Então, são diferentes organismos que têm a mesma estrutura embriológica, sendo que essas estruturas podem ter ou não a mesma função, né? Um vai ser para voar, outro vai ser para nadar, outro vai ser para andar, outro vai ser para se alimentar, certo? Então, essas estruturas são homólogas. O que é homo? São iguais. A origem embriológica é igual. Então, elas vão sugerir que tem uma ancestralidade comum. Realmente tem, porque todos nós somos mamíferos, né? Então, homólogos têm origem embriológica iguais, mesmo elas sendo estruturas tão diferentes entre si, tá? E análogas, o que é analogia? Estruturas análogas. São estruturas que têm a mesma função, porém a origem embriológica é diferente. Então, a asa do inseto e a asa da ave serve para a mesma coisa, não é para voar? Só que são origens embriológicas completamente diferentes. Inclusive, um é inseto e outro é ave, tá? Então, analogia refere-se à semelhança morfológica, ou seja, a morfologia externamente, essas estruturas têm função e adaptação para uma mesma execução de uma função. Qual é, nesse caso, a gente está falando ali? Voar, né? Elas precisam de asas para poder voar. Então, olha lá, as asas dos insetos e das aves são estruturas diferentes quanto à origem embriológica, mas ambas estão adaptadas para a execução de uma mesma função, que é o quê? O voo. São, portanto, estruturas análogas. Beleza? Homólogas são estruturas diferentes, porém com a mesma origem embrionária. Então, não tem a mesma função. Pode ter ou não a mesma função. Já as análogas, elas obrigatoriamente têm a mesma função, porém a origem embrionária é diferente. Um outro exemplo que eu coloquei aqui. Olha lá. O golfinho, o ictiosauro e o tubarão. O golfinho, ele é um mamífero. O ictiosauro, ele era um réptil fóssil. E o tubarão, ele é um peixe. E todos eles têm nadadeiras e um formato de corpo parecido para eles poderem fazer o quê? Qual é a função? Nadar. Então, são estruturas análogas. Tem origem embrionária diferentes, porém tem a mesma função. Ou seja, eu tive uma evolução convergente, que convergiu para uma mesma função. Neste caso, a função é nadar. Então, a evolução eram seres vivos completamente diferentes, tá? Esses seres vivos foram evoluindo e se encontraram no mesmo ambiente e têm estruturas com a mesma função. Então, a evolução convergente. Então, gente, as estruturas análogas, elas não representam por si só qualquer grau de parentesco. Porém, elas fornecem indícios de adaptação de estruturas diferentes, né? São estruturas de organismos completamente diferentes que elas convergiram para uma mesma função. Então, uma mesma variação ecológica, no caso, eles precisam nadar. Quando organismos não intimamente aparentados, eles são longes de forma parentesca, tá? Porém, eles apresentam estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, dizemos que eles sofreram a evolução convergente, que eu acabei de explicar. Ah lá. E aí eu também tenho o contrário da evolução convergente. Eu tenho a irradiação adaptativa, ou seja, eu tenho um ancestral comum que deixou vários descendentes. Vamos pensar aqui, eu tenho meu ancestral comum que deixou descendentes que foram evoluindo de forma diferente e irradiando a evolução para organismos completamente diferentes. É o que eu coloquei aqui, ó. Ah lá. A irradiação adaptativa é caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral em comum, que vai dar origem a vários grupos diferentes, adaptados de forma diferente, para explorar ambientes diferentes. Então, eu tenho um ancestral em comum que gerou a baleia, que gerou o urso, que gerou o veado, o lobo, os primatas, enfim. Eu tinha um ancestral em comum que gerou todos esses mamíferos que são completamente diferentes entre si, que vivem em ambientes completamente diferentes. Então, eu tenho o quê? Uma irradiação adaptativa. Difícil, né, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Se não entender, me chama no WhatsApp, tá?
E aí eu preciso que vocês entendam alguns conceitos aí, gente. Vamos lá. O que é especiação? Já falei na aula passada. É o surgimento de novas espécies a partir de um ancestral em comum, tá? Tinha um ancestral em comum e as espécies foram se modificando. Essa espécie foi se modificando ao longo do tempo por conta do ambiente, e aí até que elas ficaram tão diferentes entre si que surgiu que se formou uma nova espécie. É o fenômeno de especiação. O que é espécie? É um conjunto de indivíduos capazes de cruzarem entre si e de reproduzir e de produzir descendentes férteis. Se forem descendentes não férteis, eu não vou dizer que é a mesma espécie. Por exemplo, o leão com o tigre. Eles podem se cruzar dentro de um zoológico, por exemplo. Na natureza, não, que eles vivem em ambientes completamente diferentes, né? Porém, num zoológico eles podem cruzar e eles vão dar origem ao ligre. Depois dá uma pesquisada, gente. É um bicho lindo, gigantesco, maravilhoso. Só que o ligre, ele não é um descendente fértil. Por que ele não é um descendente fértil? Porque ele vem de espécies diferentes, leão e tigre, tá? Então, para eu considerar que eles vêm, que são indivíduos de uma mesma espécie, é porque eles têm que ser capazes de cruzar entre si e de reproduzir descendentes férteis. O que é uma mutação gênica? É uma alteração do material genético, ou seja, do DNA, que vai ser definitiva e eu vou passar isso adiante. Vão ser hereditárias. Essas mutações gênicas são fontes primárias da variedade dos seres vivos, gente. Da variabilidade dos seres vivos. É por isso que os seres vivos têm tantas variedades. Então, gente, a mutação ela é uma coisa que acontece naturalmente nos seres vivos. Então, por exemplo, eu tenho lá dentro do testículo de um homem, está tendo a formação dos espermatozoides. Só que por algum motivo, um dos espermatozoides ali, ele sofreu uma mutação no DNA dele. Isso pode acontecer por vários motivos, depois a gente chega lá nessa parte. Sofreu uma mutação e justamente esse espermatozoide que sofreu uma mutação, ele vai lá e fecunda um óvulo. Ou seja, aquela mutação, aquela característica vai ser diferente do cara que forneceu, que criou, que gerou aquele espermatozoide, certo? Vai ser diferente da família, porque houve uma mutação, tá? As mutações são fontes primárias da variabilidade dos seres vivos e elas não têm qualquer relação com as necessidades do organismo. Não é que aconteceu uma mutação porque ele precisava ser mais loiro porque naquele ambiente... Não, não é. Ela acontece acidentalmente, ocasionalmente. Não é porque o organismo precisava. Elas acontecem porque elas acontecem, tá? Como que vai ser a formação de uma nova espécie? Uma população A vive, por exemplo, num ambiente homogêneo. Aí vai começar a ter alguma modificação ambiental ali, que vai provocar a migração de populações para ambientes diferentes. Então, a população A, os indivíduos vão migrar para a região 1, para a região 2, por exemplo. Então, eu vou ter indivíduos A na região 1 e indivíduos A na região 2, que são ambientes diferentes, tá? Ou seja, essas populações, elas se isolaram geograficamente. E aí vão ser submetidas a pressões seletivas diferentes, seleções naturais diferentes. E aí essas populações passam a constituir raças geográficas ou subespécies. Só que com o passar do tempo, gente, vai aumentar cada vez mais a diferença genética entre a espécie A1 e a espécie A2. Então, vai haver um isolamento reprodutivo. Eles não vão mais se reconhecer como mesma espécie e eles não vão acasalar entre si. Mesmo que eles se encontrem futuramente num ambiente geográfico igual, eles não vão se reconhecer mais como mesma espécie. Mesmo que eles ainda tenham a capacidade de gerar descendentes férteis, eles não se reconhecem mais, ou porque a cor deles mudou, ou porque tem alguma característica neles que é completamente nova, tá? Então, vamos supor, as raças A1 e A2, mesmo que elas voltem a se reunir numa mesma região, devido ao isolamento reprodutivo, elas não vão mais se misturar. E aí elas vão se reconhecer como espécies distintas. Então, eu coloquei aqui uma imagenzinha bem legal, então vamos lá. Uma conífera ali, aquela árvore, que isso não é só em animais, hein, pessoal? Por isso que eu já coloquei um exemplo de planta. Isso vai acontecer com bactérias, com fungos, com qualquer espécie de ser vivo. Seres vivos, ponto, tá? Então, ali
de repente tem uma erosão e aparece um rio ali no meio do caminho ali das coníferas. Então, a barreira geográfica vai impedir a reprodução inicialmente. Porém, olha só, os fatores seletivos de um lado, se eles forem diferentes do outro lado, a constituição genética dessas coníferas vai mudar ao longo do tempo, favorecendo a diferenciação de uma população para outra. Então, aí, ao longo de muitos e muitos e muitos anos, eu vou ter, por exemplo, uma conífera bem mais clara e a outra conífera bem mais escura. Ok? Como que vai ser esse isolamento reprodutivo? Ele pode ser sazonal, ou seja, as populações vão começar a ter épocas diferentes para reprodução, né? Porque a gente sabe que os seres vivos eles têm a época reprodutiva. Ela pode ser ecológica, ou seja, populações vivem em ambientes diferentes. Ou elas podem ser etológicas, o comportamento vai começar a ser tão diferente entre as espécies que elas vão deixar de se reconhecer como uma mesma espécie, tá? Ou o comportamento reprodutivo, a dança do acasalamento do macho começa a ser diferente do macho que está na outra região, e aí a fêmea A nunca vai escolher o macho, a fêmea A1 nunca vai escolher o macho A2, porque ele está dançando de um jeito diferente, o comportamento está diferente, ok? Aí nós temos então a teoria sintética ou teoria moderna da evolução ou neodarwinismo. Como que é o esquema ali do neodarwinismo? Eu tenho, vou pegar minha canetinha, mutações que acontecem naturalmente, né? Elas vão acontecer em todas as espécies, mutações de determinadas características genéticas que vão acontecer ali. Ponto, elas vão acontecer. Vai acontecer uma recombinação genética que vai gerar uma variabilidade, certo? Uma variabilidade, então eu vou ter características boas ou ruins. E aí vem a seleção natural para selecionar essas características que são boas para aquele ambiente, porque elas são mais adaptadas, né? Então, os mais adaptados vão conseguir se reproduzir mais, vão conseguir gerar mais descendentes e vão conseguir ir prevalecendo ao longo das gerações. A origem dessa variabilidade, gente. Então, vamos lá. As mutações ou as alterações gênicas, elas podem ser gênicas, podem ser cromossômicas, enfim, se elas forem viáveis e favoráveis, elas são transmitidas para os seus gametas. Então, é uma fonte primária de variabilidade genética. Ou eu posso ter a recombinação genética. A reprodução sexuada vai contribuir o quê? Para misturar características do meu pai com da minha mãe me formando. Para misturar características do meu pai para minha mãe formando meus irmãos, certo? Então, vai aumentar para a variabilidade genética. Por quê? Porque lá na meiose, lembra que vocês aprenderam isso lá no 8º ano? Eu vou ter o crossing over. O que é o crossing over? Em algum momento ali, os cromossomos eles vão trocar partes entre si, a grosso modo falando, né? Então, eu vou ter uma separação aleatória de cromossomos que são homólogos, ou seja, eles são cromossomos da mesma posição. E a fecundação também vai fazer uma união aleatória dos genes do meu pai com da minha mãe, né? Pessoal, para vocês entenderem isso tudo que eu tô falando, de cromossomo homólogo, de meiose, de fecundação, eu vou postar para vocês assistirem lá no Google Forms um vídeo que eu expliquei sobre isso pro 8º ano. Então, eu vou usar a mesma aula, eu vou estar falando 8º ano, mas é para vocês entenderem, quem não se lembra disso, ok? Então, vamos lá. Quais são os pontos básicos da teoria moderna da evolução ou do neodarwinismo? As variações de uma espécie, elas dependem do quê? De mutações que elas ocorrem. Essas mutações ocorrem ao acaso, elas ocorrem naturalmente. A luta pela vida dá-se entre os indivíduos e o meio ambiente, né? O meio ambiente vai ter ali, vai exercer uma pressão em selecionar ali as adaptações que são melhores para aquele ambiente. Da luta pela vida resulta a seleção natural dos mais aptos ou adaptados a condições daquele meio ambiente ali, certo? E o isolamento geográfico ou sexual vai impedir que as características de um tipo novo se misturem com o antigo. E aí vai gerar uma nova espécie, vai ocorrer o fenômeno de especiação. Quais são as fontes disso tudo aí, gente? São essas aí, se vocês quiserem se aprofundar mais. E eu vou colocar no Forms da videoaula falando lá sobre
as mutações, sobre meiose, enfim, tá bom? Beijo, pessoal!